Kate Richard da Silva pergunta: gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre o surgimento, desenvolvimento, ou mesmo a intronização do segundo tipo de abstração, mencionado na aula passada, dentro das produções artísticas a partir do século XX. É um fenômeno absoluto da mais alta importância. Por quê? Assim como a ciência não trata de objetos concretos reais, mas de pedaços separados, e por sua vez, nem os pedaços separados são olhados em si mesmos, são olhados só sob o ponto de vista matemático, a arte começou a fazer a mesma coisa. O que é arte abstrata, o cubismo, se não é exatamente isto? Tá certo? Então, o que a arte abstrata faz? Às vezes ela está tentando ilustrar pictorialmente certos enlaces entre seres ideais, entre conceitos ideais. Ele está tentando dar uma materialidade à lógica. Por exemplo, o que fazia o cubismo. O cubismo diz o seguinte: olha, quando nós vemos um objeto, nós só vemos por um lado. Mas nós sabemos que ele tem outros lados. Então o cubismo o que faz? Desenha o objeto sobre vários lados ao mesmo tempo. E daí fica parecendo uma geringonça que não tem nada a ver com o objeto inicial. Claro, você está tentando representar o círculo de latência como se ele fosse não latente, mas patente. E isto é de uma estupidez fora do comum. Porque se eu pego aqui uma mesa desenhada por Velázquez, que ele só desenha de onde ele vê, com a devida perspectiva, aquela mesa me parece ocupar um lugar real no espaço. Eu não estou vendo o outro lado da mesa, mas o lado que eu estou vendo está representado de maneira tão clara, tão nítida, que eu sinto a presença do outro lado. Agora, quando Picasso desenha uma mesa que tem 40 lados ao mesmo tempo, não se parecem com uma mesa de maneira alguma, porque é uma confusão entre o patente e o latente. É uma confusão deliberada, é claro, e poderia ser considerado, vamos dizer, um comentário cômico, tá certo? A epistemologia, mas no máximo isso. Eu não tenho nada contra as representações abstratistas, concretistas, etc., se no fundo elas tiverem a referência, vamos dizer, aos entes reais. Mas quando começa a tomar esses enlaces puramente lógicos como se fossem entes reais, então está maluco mesmo. Quer dizer, é uma expressão da confusão intelectual contemporânea. Contemporânea não, que já vem de muito tempo, né? Quer dizer, isto tudo, todos esses fenômenos, vêm do quê? Da falta de sinceridade. Quer dizer, o indivíduo não reconhece que as coisas são como elas são. Quer dizer, é o privilégio, o orgulho do pensamento que se sobrepõe à realidade, tá certo? E a espreme ou até a suprime, substituindo por objetos ideais. Então, ele pergunta aqui: em que medida você acha que isso vem afetando o registro das experiências e o discurso poético simbólico fundando a humanidade? Mas vem afetando brutalmente. O número de pessoas que acredita em objetos ideais, negando as realidades mais patentes, é uma coisa impressionante. E todo o estudo que eu fiz sobre mentalidade revolucionária é uma coleção de exemplos disso aqui. Agora mesmo estou estudando aqui o filósofo marxista Ernest Bloch, do qual conhecia muito pouca coisa, mas sabia algo dele, mas agora que estou entrando melhor, e ele diz o seguinte: ele diz que a história humana é um processo que em si mesmo não tem conteúdo. O conteúdo da história está dado no futuro. Quer dizer, a história vai chegar a um patamar ideal. E este patamar ideal será a razão e o sentido e o motivo de tudo o que vem antes. Digo, isto é muito bonito, tá certo? Pensando assim, quer dizer, a história é um processo vazio em busca do seu conteúdo. O conteúdo está dado no futuro ideal. Só que, para fazer esse raciocínio, ele está tomando um negócio chamado história como se fosse uma unidade real. Quando ele mesmo disse que não é uma unidade real. A história não é uma linha. A história é escandida pelo nascimento e morte dos seres humanos. O neguinho que morreu, a história humana não existe mais para ele. E ele não existe mais para a história humana, a não ser através da lembrança que os outros tenham dele do documento que tenha deixado. Então, história é um universal abstrato construído com base numa linha hipotética que realmente não existe.
Então, quando a humanidade chegar naquele futuro ideal, que segundo Bloch dará o sentido de tudo que se passou, as pessoas às quais aquilo que se passou, não estarão mais aí. E esta nova geração que terá nascido lá, ela terá acesso a uma modalidade de vida, ela viverá na realidade, enquanto todas as gerações anteriores viveram no nada e na fantasia. Você dizer que isso é um sentido, meu Deus, isso é uma condenação absolutamente demoníaca. Quer dizer, todas as gerações anteriores se transformam apenas em meios para que uma geração futura, que você não sabe quando vem, viva a vida real. E eu que tenho que pensar, eu estou aqui vivendo na irrealidade, na falta total de sentido, mas o tetraneto do meu tetraneto, talvez chegue lá e isto justifica a minha vida. Quer dizer, em nome de que você faz de uns seres humanos meios para outros? E ainda acho que isso é maravilhoso. Depois tem outra coisa. Uma vez atingido este patamar ideal, quanto tempo isso vai durar? Esse famoso objetivo da história, uma vez alcançado, o que vai acontecer? Ele vai durar eternamente? Ernest Bloch não pode garantir isso, e muito menos eu posso garantir. Então, digamos que dure 2 gerações. E o sofrimento de milhares de gerações foi para que esses 2 tivessem lá aquele mundo paradisíaco. Então, evidentemente, isso é uma cuspida na cara da humanidade. Né? Quer dizer, ou a existência de cada indivíduo ela faz um sentido em si, ou o conjunto, que é hipotético, não pode fazer sentido algum. Então, o que é isso? O sujeito pegou a noção de história, coisificou, botou num altar e ajoelhou na frente. Ele não se lembra que história é uma coisa que só existe para os historiadores, é uma unidade que só existe na cabeça dos historiadores. E que um concebe de uma maneira, outro concebe de outra, outro concebe de outra. História é um conjunto de ideias que os historiadores fazem sobre uma continuidade hipotética que eles mesmos sabem que é irreal. Então, é claro que isso é uma forma de alucinação. Né? E é essa alucinação precisamente que caracteriza a mentalidade revolucionária. Bloch pegou o modelo do Evangelho. Só que, qual é a diferença? O Evangelho nos fala de um fim dos tempos com uma passagem à eternidade. Ou seja, no qual nos será revelada a eternidade do nosso ser. Então, o reino sem fim, numa outra escala de realidade. Se é numa outra escala de realidade, então não é história mais. O sentido da história não pode ser realizado dentro da história. A meta da história não pode ser realizada dentro da história. Não é isso? Né? Quando você dá um tiro, é para que ela atinja a bala atinja um alvo que não é ela mesma. Não é isso? Você dizer que a bala acertou a própria bala, falar, grande novidade. Né? Quer dizer, a meta da história, ser realizada dentro da história, é a mesma coisa, uma bala de revólver que se atinge a si mesma em pleno ar. É claro que é alucinação. E por que o Bloch cometeu isso? Porque ele não acompanhou direito o fluxo dos pensamentos que ele estava tendo. Ele contou a história errada. Ele começou, vamos dizer, com uma unidade ideal, chamada história, e continua a tratar disso como se isso existisse realmente. Sendo que ele mesmo diz que não existe. O processo todo se desenrola. Ele diz a história se divide em 3 pedaços. Primeiro tem o nada, depois tem o ainda não, e depois tem algo que diz que é o tudo ou é o nada. Ele também não sabe se o final vai ser tudo ou nada. Porque ele diz, mas o processo histórico também pode falhar. Então, quer dizer, nós todos aqui, todas as gerações, desde o homem de Neandertal, desde o Cro-Magnon, desde Adão e Eva, tá vendo? Estão tudo aí sofrendo o diabo, para que no fim 2 ou 3 carinhas cheguem lá num negócio que pode ser tudo ou nada, e ele chama isso de sentido. Isso para mim é exatamente a falta de sentido. E, no entanto, tem tanta gente que leva o Bloch a sério, até teólogos católicos, teologia da libertação foi imensamente influenciada por Ernest Bloch. Eu digo, olha, a filosofia de Ernest Bloch merece, eu vou dar a ela 2 semanas de atenção, porque eu sou um coração de ouro. Você está entendendo? Sou imensamente generoso. Eu leio até o Dr. Emir Sader, porque eu não vou ler Ernest Bloch, que é um cara muito mais talentoso. Ele está dizendo um monte de besteira, e de tudo aquilo que se aproveita é nada. Tá certo? Porque em Bloch, tudo que se aproveita é o que ele tirou do Evangelho. Eu digo, mas estava melhor antes de ele mexer. Tá certo?